Não é sobre força, é sobre direção. Não adianta a gente colocar força sem a gente ter a direção. Sabia que às vezes você coloca força na direção errada? E é isso que a gente vai falar aqui. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre doenças emocionais. Como que a gente acaba de um dia para o outro criando depressão, ansiedade, estresse, todas essas doenças emocionais. Como é que isso aparece? Como é que surge essas coisas? Nós vamos falar um pouquinho da parte biológica sobre isso. Eu anotei bastante coisa aqui, mas quero ser bem direto, bem reto, né? Como é que essas coisas acontecem? Ansiedade, vício, depressão, estresse. Como que isso acontece na nossa mente, no nosso corpo? Dentro do nosso corpo existem dois mensageiros. Vamos colocar dessa forma para ficar bem didático, para você entender. São dois mensageiros principais: os hormônios e os neurotransmissores. Vamos fazer uma analogia com o WhatsApp, né? Com os meios mais modernos de a gente se comunicar, né? As mensagens chegam hoje através da internet, não é pelos correios mais. Quem aí recebe carta? Quase ninguém, né? Então, assim, como que isso funciona no nosso corpo? Os hormônios, eles são como os e-mails institucionais. Você que trabalha em numa empresa privada ou no setor público, quando chega aquele e-mail do chefe, aí você para, porque o negócio vai pegar, o bicho vai pegar. E aí ele muda todo o ambiente onde você está. Peraí, chegou um e-mail importante aqui. Mudaram-se algumas regras, mudou alguma coisa, alguma atitude diferente vai ter de ser tomada, uma ordem diferente. Isso é a função dos hormônios. Ela te dá uma missão que é mais duradoura, uma ordem que é mais duradoura. E os neurotransmissores? O WhatsApp. Neurotransmissor é aquela coisa que chegou e tem que resolver agora. Chegou um WhatsApp aqui, você para o que você está fazendo e tem que responder agora. Esses são os neurotransmissores e os hormônios. Isso toma conta do nosso corpo, entende? E onde é que está a raiz disso tudo, dessas emoções, da ansiedade, do estresse? Ela vem da onde? Os vícios, ele vem das amizades, eles vêm do ambiente onde a gente está, ele vem do excesso de telefone, né, excesso de internet, ele vem dos nossos pensamentos, né? Hoje tudo é muito falado, tudo começa na nossa mente. Eu sou uma das pessoas que mais fala isso, mas vamos entender a parte biológica falando sobre isso. Falar sobre saúde mental, a gente precisa entender que existem regras para a gente começar a dar nome para essas coisas. Existe um manual chamado DMS, é um manual que dá nome para todas essas doenças ou transtornos, você pode chamar de jeito que você achar melhor, transtornos mentais, emocionais, né? São mais de 300. Você sabia disso? São mais de 300. A gente conhece basicamente ali estresse, ansiedade, depressão, TDAH e outros, né? As mais conhecidas, mas existem vários, são mais de 300. E o que isso implica na nossa vida? Antes de falar de como que a gente adoece, é importante a gente entender o que está no plano de fundo sobre isso, entende? O que existe por trás disso? O que existe por trás de uma ansiedade? O que existe por trás de uma depressão, de um estresse? O que existe nos bastidores? O plano de fundo disso. Nós vamos começar a entender isso agora. As emoções, podemos defini-las de duas formas. As emoções, elas podem ser positivas ou podem ser negativas. Só existem essas duas formas. Elas são positivas ou negativas. Diferente, isso é muito importante. Salva isso, grava na tua cabeça. Diferente dela ser boa e ruim. Elas são negativas ou positivas. Diferente de boa ou ruim. Vou te dar um exemplo. O medo. O medo é positivo ou negativo? Né? Depende, porque se você estiver sentindo medo na hora de estar numa situação crítica atravessando a rua, é um medo que te protege. Agora não está passando carro nenhum, você está passando
num dia de feriado, não tem sentido você estar com medo de atravessar essa rua, entende? Então isso depende, porque, vou te dar um outro exemplo de medo. Você está com medo de tomar uma decisão que pode te levar a uma prosperidade funcional, né? De você tomar uma decisão de aceitar um convite para um cargo que você recebeu na sua empresa. Isso é um medo que te atrapalha a prosperar. A combinação deles é que podemos dizer analogicamente, se a gente fizer essa comparação, é que eles é que vão gerar as nossas emoções. A partir dessa combinação entre eles é que vai gerar as nossas emoções. A PNL, usando diretamente PNL, eu ia falar o quê? Primeiro a gente pensa, depois a gente sente. Mas biologicamente falando, são os hormônios, esses hormônios e os neurotransmissores é que vão juntos criar essas emoções no nosso corpo. Então a gente pode começar a entender que quando as pessoas sentem medo, depressão, esses transtornos, elas têm uma disfunção emocional. O que é uma disfunção emocional? As suas emoções não estão funcionando normalmente, de forma correta. Disfunção emocional. O que é uma disfunção? Uma coisa que não está funcionando corretamente. Emocional, suas emoções. Suas emoções estão funcionando de forma desequilibrada. E como que funciona isso? Se você tem, vamos lá no medo. Você tem medo você sente um medo de cachorro, né? Eu tenho medo de cachorro. Aí a gente vai analisar e conversar. E vem cá, como que é o seu medo de cachorro? Não, eu sempre passo em tal lugar e tem um monte de cachorro bravo latindo. Esse medo é normal. Então ele não é disfuncional, é um medo funcional, ele tem que funcionar dessa forma. Agora, quanto tempo esse medo demorou? Não, foi só enquanto eu estava passando ali. Beleza, é normal. Não é disfuncional. Isso não é um transtorno. Você começa a entender isso. Isso é importante a gente entender. Então, o que eu quero passar para vocês? Quer saber mais sobre como a gente adoece? Continua aqui no canal. Quero passar todas as informações que eu tenho para muita gente precisando desse conteúdo. E se não é você, dá um like, curte, se inscreve no canal, porque isso ajuda a mais pessoas, que não seja você, mas você vai estar contribuindo com alguém que precisa desse conteúdo, tá certo? Te aguardo lá.